a fraude de um ex-juiz que cometeu agora a fraude do áudio para poder comprometer o juiz Apio, a fraude do ex-juiz que condenou o presidente Lula injustamente, a fraude do ex-presidente da República que falsificou o cartão de vacinação e levou milhares de brasileiros à morte. Meus cumprimentos a todos os parlamentares aqui presentes, à nossa relatora. Primeiro, presidente, eu quero chamar a atenção de que nós estamos submetidos a um modus operando que vem agredindo e atacando a nossa democracia, como foram os atos de 8 de janeiro, mas tem uma característica que é a fraude. Porque seguiu sem querer se vacinar. Isso é fraude, isso é crime, isso levou milhares de brasileiros à morte com efeito chamado efeito Bolsonaro e que nós apuramos na CPI. E nós não vamos deixar que essa CPI seja transformada numa fraude em que digam que foi um ato que se resumiu ao dia 8 de janeiro, onde tentam, através de uma narrativa pouco consistente, tentar tirar o foco de 4 anos de construção e de estímulo contra a democracia, contra as instituições democráticas no Brasil. Durante 4 anos, se instigou, provocou o STF. Durante 4 anos, parlamentares que deveriam respeitar as suas respectivas casas aplaudiam quando um presidente estimulava ataques à Câmara e ao Senado. Esses atos que nós vimos no dia 8 foi só a catarse de um povo desesperado que achava que teria um golpe no Brasil e que não teve um golpe no Brasil porque se trabalhou a ideia de um golpe com urnas questionadas, que trabalhou a ideia de um golpe, que o presidente não tomaria posse, por isso foi antecipada a diplomação do dia 18 para o dia 12. Foi antecipada porque já se sabia que eles iam fazer uma balbúrdia no dia 18. Então, querer transformar o dia 8 e no vacilo de quem quer que seja, intencional, porque teve muita gente que foi intencional, para garantir que houvesse aquele ato antidemocrático, destrutivo. E teve sim ato terrorista no aeroporto, teve sim ato terrorista no dia 12, queima de veículos e tudo que a gente viu. E não foram só esses, não. Foi o dia 7 de setembro de 2021, foram todos os finais de semana que sempre teve uma crise provocada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, estimulando as pessoas contra o Brasil, contra a democracia. Então, esta fraude não vai prosperar, porque senadora, o seu plano de trabalho está completo. Ele mostra como foi e a gente deve investigar ao longo da história o que aconteceu, o que produziu, quem financiou, quem produziu fake news, quem alimentou aquilo que é mais sagrado numa democracia, o ataque às nossas instituições, o ataque à vontade popular. Aquele mesmo que foi eleito pelo povo, questionando as próprias instituições que o elegeu durante 7 eleições. Foi questionar as urnas eletrônicas para encontrar um caminho, reuniões de militares, reuniões de lideranças políticas no Lago Sul e em vários lugares para urdir o dia 8 e mais para poder dar o golpe. E esse golpe não aconteceu por conta da resistência daqueles que acreditaram na democracia e no movimento maior em defesa da democracia do nosso país. Por isso, essa CPI está no caminho certo, o seu plano de trabalho aponta o caminho para que a gente possa revelar quem de fato defende a democracia, quem de fato patrocina atos antidemocráticos, quem de fato não quer a vontade popular dirigindo e conduzindo os rumos dessa nação. E aqui nós temos vários que apostam num país
comandado por uma ditadura. Nós somos contra, nós vamos lutar até o fim. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Muito obrigado, senador. Questão de Com a ordem. palavra... Foi ofendido aqui pelo senador. Eu não citei o nome dele. Senador Moro, ele não citou o nome de Vossa Excelência, da mesma Mas forma... a referência é explícita, Da mesma forma presidente. que, para além disso, eu sou totalmente... A fraude que tem que ser investigada é a fraude de relatório da BIM. Deixa eu ler aqui o artigo... Tem senador aqui condenado por improbidade também. Que eu já li quando a deputada Jandira Fegali fez essa colocação. Mas eu vou ler aqui dizendo o seguinte, que para além do que foi colocado, o artigo 14 diz que para explicação pessoal em qualquer fase da sessão por 5 minutos, se nominalmente citado na sessão, para esclarecimento de ato ou fato que tenha lhe sido atribuído em discurso ou à parte, não sendo a palavra dada com essa finalidade a mais de 2 oradores por sessão. Como já foram dados 2 oradores nessa condição, no caso, o senador Marcos Duval e o deputado Eduardo Bolsonaro, não caberia um terceiro. Então, peço a compreensão de Vossa Excelência e passo a palavra ao próximo orador inscrito, que é o deputado delegado Ramagem. Senhor presidente, cumprimento a mesa, os demais parlamentares. Eu discordo completamente das falas do anterior parlamentar. O plano de trabalho está incompleto e ainda apresenta um viés parcial e direcionado. Está mais não para um roteiro de investigações, mas para mérito de investigação já apresentado. Há irregularidades, eu digo até inconstitucionalidades no plano de trabalho que precisam ser sanadas, não apenas verbalmente, mas expressamente para a apresentação. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República, que versa sobre as comissões parlamentares de inquérito, diz expressamente que elas tratam de fato determinado. E tem como base o fato determinado exatamente o requerimento de abertura da CPI ou CPMI, que, infelizmente, com todo respeito, a senadora Elisiane não assinou e talvez tenha total desconhecimento. O que nós queremos aqui é que foi omitido a busca e a investigação das omissões quanto aos atos de quem tinha o dever de agir e não agiu. Está expresso no requerimento de abertura. Outra questão que está expressa no requerimento de abertura são as questões das mais de 1.000 prisões que se há notícia de irregularidades e até grandes injustiças, que elas estejam, então, no plano de trabalho para serem apuradas aqui. Há no plano de trabalho a questão dos financiamentos, não está no requerimento, mas é evidente que há conexão e tem que ser apurado, assim como a identificação de todos os vândalos que depredaram, causaram dano ao patrimônio.